O Enem encerrou domingo, parece que vai ser cancelado. Só em uma prova, acho que foi 170 questões que foi violada. No meu tempo não tinha isso não, era vestibular, né, Batista? Lembra disso, alguns do meu tempo aí? E para você fazer vestibular, você tinha uma prova e tinha algumas indicações. Quais eram? Naquela época, a gente aprendia as siglas. Estão lembrados? Porque aparecia na prova. IBGE, você tinha que saber o que era. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não era assim? DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. CHESF, Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Você tinha que saber disso. E eu quero despertar você para decifrar comigo uma sigla. Vocês vão me ajudar. PCC, não vai parar aqui não. ST. O que é que quer dizer? Alguém sabe? Está colando. Colando não vale não. PCCST. Pertencendo, congregando, cuidando, servindo, testemunhando hoje. Foram as 5 mensagens que nós trouxemos sobre a igreja. Então, acho que é mais fácil decorar a sigla, né? Do que decorar os temas da mensagem. Então, lembre disso aí. PCCST. Pertencendo, congregando, cuidando, servindo, testemunhando. Hoje, nós vamos ver sobre o testemunhar. Ame a sua igreja testemunhando. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. Após a leitura, deixe sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra nesta noite. Diz assim: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém? Ô Espírito Santo, tua palavra ali, fala conosco nesta noite. Nos dá a dimensão de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Ame a sua igreja testemunhando, praticando boas obras e compartilhando as boas novas. Meus amados, é muito claro para nós, e eu sei que você vai concordar comigo, a maioria dos não cristãos, eles não têm a menor vontade de congregar conosco. Não é verdade? A mínima vontade. E pode ser que até venham, mas domingo a domingo não tem essa vontade. E aí, a gente precisa atentar para um fato que às vezes parece passar despercebido de nós. Quais sejam? Que nós, como igreja, membros de uma igreja, pertencentes ao povo de Deus e pertencentes a uma igreja, no caso, a IBMCG, nós interagimos com diversas pessoas. Nas lojas onde compramos, no local de trabalho,
na vizinhança, entre nossos familiares, colegas, né, dos que estudam da escola ou de faculdade, nos transportes, ou Uber, ou nos transporte público, interagimos com pessoas. E então, aí é onde está a nossa tarefa de, como diz Pedro, praticando boas obras e compartilhando as boas novas. Ou seja, o nosso testemunho, o nosso evangelizar, isso não é atribuição dos missionários e dos pastores, é responsabilidade de cada um de nós, de todos aqueles que pertencem ao reino de Deus e pertencem a uma igreja local. No caso, nós aqui. E, meus amados, eu estou convencido de que o evangelismo em si, o testemunho, não é apenas métodos, não é fundamentalmente métodos, mas é algo do coração. Não sou contra os métodos, é possível que nós usemos métodos, mas o evangelismo, o testemunho, não é fundamentalmente usado métodos, mas é o nosso coração, e muitas vezes nos falta a vontade para fazer isso. E talvez esse seja um dos problemas da igreja na atualidade, a nossa falta de vontade de testemunhar do evangelho. E sabem por quê? Nós facilmente falamos ou proclamamos aquilo que transborda em nosso coração. E, meus amados, quantas vezes, e vou aqui dar testemunho meu, pessoal, e pode ser que aconteça com você, quantas vezes numa interação com alguém, a gente conversa de tantas coisas, mas não fala do evangelho de Cristo, não é? Fala de política, fala de futebol, fala de tantas coisas, de vendas, de mercado, de investimentos, mas não fala do evangelho de Jesus. E eu já pedi perdão a Deus por isso, e tento me corrigir nisso, porque o evangelizar, ou o falar, o testemunhar, é algo que deve estar brotando do nosso coração. Isso é o que nós valorizamos. Veja o argumento de Pedro, nesse texto que nós lemos. O coração do evangelismo, ou do testemunhar. E Pedro destaca, o foco recai na vida interior nossa. Quando Cristo se tornar santificado em nosso coração, nossos interesses e os assuntos de nossas conversas mudarão. Veja o que Pedro diz: santifique a Cristo como Senhor no seu coração. E aí vamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir ou perguntar a razão da esperança que nós temos. Mas há uma prerrogativa: santificar Cristo como Senhor. Eu acho que isso nós precisamos fazer, porque quando nós valorizamos Jesus como nosso tesouro mais precioso, nós queremos compartilhar essa boa vontade na nossa esperança. O contexto do qual Pedro está escrevendo para os cristãos é um contexto hostil, de perseguição. Esses irmãos aos quais Pedro está escrevendo estavam enfrentando calúnias, eram ridicularizados na sociedade, eram excluídos, sofriam perseguição física. Se a gente pegar o texto de Pedro, transportá-lo para os nossos dias, também nós vivemos em um ambiente hostil ao evangelho. E se não enfrentamos a perseguição física ainda, nós enfrentamos a ridicularização. Nós não somos excluídos. Na nossa linguagem atual, nós somos
cancelados. Não é assim? Basta você postar um texto da palavra de Deus, talvez nos seus grupos sociais, ou no Instagram, ou é o X hoje, né? No lugar do Twitter, tal do X, e alguém vai cancelar você. Por que será? Porque você está falando de Jesus. Meus amados, é possível que nós classifiquemos Campina Grande como uma cidade não hostil ao Evangelho. É possível. Porém, nós podemos vê-la como satisfeita com o Evangelho. Está bom de estar Campina Grande. Para alguns vão dizer isso. Ou alguém vai dizer, Campina Grande já é uma cidade evangelizada. Talvez. Mas ainda há gente em Campina Grande que precisa ouvir do Evangelho de Jesus. E a gente precisa fazer isso. O contexto de Pedro é diferente do nosso. Isso não há como negar. Nós encontramos 3 prioridades que Pedro coloca aqui no seu texto, que são atemporais. Não é questão de tempo ou de contexto. Para que o testemunho do Evangelho seja eficiente, é preciso ter bondade prática. Praticar isso. É preciso reverência centrada em Cristo. E é preciso predisposição constante. É isso que Pedro traz para nós. Observe que Pedro enfatiza a importância de fazer o bem. Veja o versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos, diligentes, na prática do bem? Note que é uma pergunta que Pedro está fazendo. Se vocês forem zelosos, forem diligentes na prática do bem, quem é que vai maltratá-los? Veja, versículo 16 e 18, Pedro vai mostrar isso. Agora volte sua vista para o capítulo 2, verso 12, dessa mesma carta. 2:12. Pedro diz, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem, e as acusações virão, de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Lembra-se de Mateus? As palavras de Jesus, vocês são luz, e vão brilhar no mundo. Vocês são sal, e vão salgar essa sociedade, conservá-la nos parâmetros de Cristo. Para quê? Para que glorifiquem a Deus. Agora veja o versículo 20, desse mesmo capítulo 2, 1 de Pedro 2:20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Notaram o que Pedro está dizendo? A prática do bem, da bondade, vai nos levar a andar assim, a testemunhar do Evangelho. Nosso testemunho, portanto, deve ser mais que boas obras. Elas fazem parte, mas deve ser mais que isso. Lembrando o texto que nós lemos de Mateus, sal da terra, luz do mundo, com um propósito muito claro: fazer com que essa sociedade enxergue Jesus através das nossas ações e palavras, e glorifiquem a Deus. O grande mandamento que nós temos é: ame a Deus e o próximo, e a grande comissão é: façam discípulos de todas as nações. Representam o que podemos chamar de modelo integrativo. O que seria isso? Modelo integrativo de missão, ou seja, proclamar as boas novas e praticar as boas obras. Esse é um modelo integrativo de missão. E, meus amados, o tempo que nós vivemos é um tempo de muitas mudanças, voláteis. Tempos voláteis é o que nós vivemos. E as mídias sociais
trazem algo impressionante. Elas permitem e até encorajam que todos opinem sobre tudo e sobre todos. Já notaram? Quem acessa e frequenta a rede social, tem sempre alguém que opina sobre tudo e sobre todos. Tem os influencers, né? Sabe de tudo que acontece. Não é? No campo nosso da teologia, nós temos teólogos demais nas redes sociais, com opinião sobre tudo, com bases maiores do que Pedro. Esse Pedro aqui, o apóstolo. E meus amados, o que é que isso quer dizer para nós? É que nós estamos inseridos nessa cultura volátil. E é nessa cultura que nós temos que testemunhar do Evangelho de Jesus. Pedro está incentivando, não é agitação política, não é debate teológico. O que Pedro está incentivando é um estilo de vida belo, simples, que demonstre a verdade do Evangelho. Só isso que Pedro está incentivando aqueles irmãos e a nós. A ênfase do texto de Pedro recai sobre viver uma vida de boas obras, e não sobre ser atenado em tudo. Não é? Tem gente antenada em tudo, mas Pedro nos incentiva a praticar o bem, ou seja, exercer boas obras, e a proclamar as boas novas, o Evangelho. E meus amados, aprendamos uma coisa: para sermos testemunha fiel para os que estão à nossa volta, é necessário buscar constantemente viver uma vida virtuosa. E confesso aos irmãos que, lendo a Escritura, você vai ver que não é uma vida fácil, a vida virtuosa, porque exige renúncia, exige coração quebrantado e contrito, exige coração ensinável, maleável. Isso é difícil para nós, porque a nossa tendência é que o nosso eu tome conta de tudo, mas Pedro está dizendo que isso é possível, buscar essa vida virtuosa, e isso tem que ser feito dia a dia. Veja o versículo 14: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, abençoados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro, parece que é fácil, mas Pedro está dizendo isso, meus amados, e ele fornece uma fórmula, qual seja: abençoe e faça o bem aos outros, viva uma vida cativante sob o senhorio de Cristo, e isso vai provocar perguntas. E aí, Pedro vai dizer isso para nós. As perguntas vão chegar e nós vamos precisar estar sempre, guarde essa palavra, sempre, um advérbio, sempre preparados. Para quê, Pedro? Para responder as perguntas. Por que é que você é desse jeito? Por que é que você tem esperança? Você está vendo o caos, o mundo está em ebulição, a eminência de guerras, e tem guerras, a eminência de um colapso financeiro no mundo, e você tem esperança? Sim. Qual a razão da sua esperança? Você vai responder: a razão da minha esperança é Cristo. Ele é a única esperança. Notaram que isso já vai dar um ar de um diálogo de amor com os que não entendem? E meus amados, nisso aí nós vamos ter que realçar o fruto do Espírito, nos seus 9 aspectos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Isso vai ser exercido na nossa prática diária. Respondendo a essas perguntas, você responde com amor, com alegria. E o sujeito insiste com você, o sujeito lhe injuria, o sujeito lhe calunia, e você vai com amor e alegria e paz, mostrando a razão da sua esperança, que é Cristo. E a gente precisa fazer isso nas nossas ações práticas. E quando nós fazemos isso, isso é capaz de causar um grande impacto no mundo. Lembra-se os primeiros cristãos? Nós vamos voltar a expor Atos. Talvez de hoje a 15 dias. Talvez domingo eu vou fazer uma mensagem, não sei, ainda não em Atos. Mas você vai lembrar o que é que aconteceu em Atos. Vai se desenvolvendo a igreja vai crescendo e alcançando. E quando eles chegam lá em Antioquia, que são chamados de cristãos, dizem lá, chegaram aqui também esses que transbordaram, ou transformaram, transtornaram o mundo. Mas com o quê? Com a mensagem do Evangelho. Foram estes que chegaram aqui também para nós. Então a gente precisa redirecionar nossos temores. Porque o medo nos impede de ser uma testemunha fiel. O medo nos impede de servir outra pessoa. O medo nos impede de dar um folheto para alguém, de dar um livro para ler com alguém, de convidar alguém para fazer um lanche, de viver o Evangelho com intensidade. O medo nos causa isso. Qual é o medo? O medo de ser caluniado, o medo de ser cancelado, nos leva a isso. Mas Pedro está dizendo, não tenham medo das ameaças. Versículo 14. E mais, Pedro diz o seguinte: se você sofrer por causa dessa justiça de Deus, você é abençoado. Que coisa, hein? Você é abençoado. Portanto, não tenha medo dessas coisas que virão. E meus amados, sabe de uma coisa? Pedro exorta, não tenham medo das ameaças. Sabe um dos temores que mais toma conta de nós? É o temor de homens. Esse temor nos escraviza, nos amarra. Esse temor nos constrange e os nossos pensamentos e ações ficam como que presos, porque nós tememos os homens. E aqui não é os homens poderosos, não. São os homens do nosso dia a dia, que a gente teme de dizer a verdade do Evangelho, por várias razões, familiares, de amizade, de negociação, no comércio, quem mexe com o comércio. A gente tem medo dessas coisas. No meu caso, no exemplo pessoal, no convívio na escola, quantas vezes a gente fica com medo de dizer a verdade? O medo de homens nos escraviza. Vejam o que diz o sábio em Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Perceberam? O nosso temor de homens arma ciladas para nós mesmos, mas se a gente confiar no Senhor, vamos estar seguros. Pedro diz que o modo de superar isso é claro, é a fórmula que Pedro deu, é reverenciar Cristo. De que maneira? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Meus amados, isso quer dizer o seguinte: reverenciemos Cristo, redirecionemos os nossos temores, lembremos que a santidade e a glória de Jesus nós a veremos, e os homens podem ver isso em nós sendo nós sal e luz nesta sociedade. E então, vamos redirecionar temor somente a Deus. Somente a Deus. Essa disposição do coração vai fazer com que nós apresentemos o Evangelho às pessoas com as quais convivemos. E aí, no versículo 15, Pedro nos dá a seguinte instrução: preparados,
para tudo e para todos. Observe aí na sua Bíblia. Pelo contrário disso, né? De não ter medo das ameaças, nem ficar angustiado. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, essas duas palavras aí, amados, sempre e todo. Eu quero chamar a atenção delas. Estejam sempre preparados. Ok, Pedro? Quando? Sempre. Todo tempo. E preparado para quê, Pedro? Para responder a pergunta. Qual é a pergunta? Você é crente? Sim. É só essa pergunta que Pedro está dizendo aí? A todo aquele que perguntar. Todo. Meu irmão carnal, meu colega de trabalho, aquele que eu me relaciono nas lojas onde vou, na padaria, na farmácia. É todo aquele. E eu posso ter na família pessoas arredias ao Evangelho. Pode ser. É a esse que você vai responder a esperança que tem em você. Cristo, a única esperança. Ou seja, Pedro está dizendo que está pronto, significa que temos que deixar de lado as nossas desculpas para não ser testemunha do Evangelho. Nós precisamos estar preparados, alertas e prontos para compartilhar a razão da nossa esperança. Veja que dentro desse versículo, sempre e todo eu destaquei, né? Sempre preparado para responder a todo aquele, mas a palavra-chave é esperança. Porque eu não vou responder quanto tempo eu tenho de membro de igreja. Não. Qual é o cargo que eu ocupo na igreja? Também não. Não vou responder o dom que Deus colocou em mim. Não. Eu vou responder por que é que eu tenho esperança. E em quem eu tenho esperança. Essa é a palavra-chave. Esperança. E para que a esperança? Para responder. Essa palavra aqui, responder, na língua grega, no original aqui do Novo Testamento, é a palavra apologia, de onde vem a nossa palavra apologética. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês precisam estar preparados, santificando a Cristo no coração, para responder a todo aquele, ou seja, para defender. Mas só que Pedro não está aqui pensando na apologia do ponto de vista acadêmico. Não. É as conversas ordinárias do dia a dia que nós vamos responder ou defender a esperança que há em nós. Louvado seja Deus por isso. Meus amados, todos nós possuímos uma esperança viva. Volte às páginas da sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. E veja o versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Notaram? Nós temos uma viva esperança, qual seja Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Aí está a nossa esperança, ou seja, a esperança do Novo Testamento, e aqui Pedro está dizendo isso, não é um pensamento positivo, não. Esperança cristã é confiança firme na glória futura, na herança que nós temos. Isso nos leva a ter esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Jesus Cristo é a única esperança. E meus amados, essa esperança nos fortalece no aqui e agora, e nos fortalece em meio ao sofrimento. Essa esperança reluz em meio a um mundo desesperado, sem esperança. Nós temos uma esperança viva, Cristo Jesus ressurreto. E meus amados, esta esperança tem sido raridade entre as pessoas.
E aí, quando elas virem que nós agimos com boas obras, zelando pelo bem, pela prática do bem, quando elas virem que nós sofremos por causa da justiça, ou seja, do Evangelho, e nós somos abençoados e felizes por isso, quando elas virem que nós não temos medo das ameaças, nem ficamos angustiados, elas vão perguntar: por quê? O que é que você tem que eu não tenho para andar e viver assim? O que eu tenho é a razão da esperança, qual seja Cristo. Essa, meus amados, é a apologética da esperança, é responder às questões que chegam para nós. E isso diz respeito à adoração, muito mais do que a argumentação, muito mais. E para ser uma boa testemunha, é preciso antes adorar a Jesus e ser cheio dessa esperança. Todos nós podemos ser assim. Os não cristãos podem não compreender a nossa teologia, e muitos não compreendem mesmo, mas serão capazes de perceber nossa esperança. Eu quero repetir isso para você gravar. Os não cristãos, essas pessoas que nós convivemos, que não seguem Cristo, elas podem não compreender a nossa teologia, o que nós cremos, mas com certeza elas vão perceber a nossa esperança. A nossa esperança chama a atenção das pessoas. Então, a gente precisa atentar para o conteúdo de que dizemos. Ele é importante, mas a maneira como dizemos é crucial. Portanto, a gente tem que dizer isso com amor, nessa prática do bem. E Pedro diz no versículo 16: façam isso, respondam à esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquele que fala mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Portanto, é necessário a nossa atenção em como vivemos. Isso vai nos fazer administrar o tempo com sabedoria, vai nos fazer usar bem as palavras, conversarmos com as pessoas de maneira graciosa e cativante. Tudo isso por conta dessa esperança que está em nós. No verso 17, Pedro diz: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem, do que praticando o mal. Ou seja, é melhor que vocês sejam injuriados, caluniados, cancelados, porque estão praticando o bem, do que o mal. E aí nós queremos destacar o que chama hoje de evangelismo de rede. E esse evangelismo de rede não consiste em eventos ou programações. É possível que a igreja faça e tenha eventos, e nós temos, e programações, mas o evangelismo, o testemunho de rede, ele tem uma eficácia melhor, porque é um estilo de vida, ou seja, ele tem muitas vantagens. Uma delas é que essa abordagem reconhece que Deus é soberano, é Deus que é soberano, e portanto a propagação do cristianismo vai alcançando as pessoas nas quais você convive. Esse evangelismo, ou esse testemunho de rede, ele é fiel e promove paciência. O que é isso, pastor? Testemunho de rede, ou evangelismo de rede? A nossa rede de relacionamentos. Aonde? Família. Na questão familiar, membros de nossa família faz parte da nossa rede. Na questão geográfica, nossos vizinhos fazem parte da nossa rede. Na questão vocacional, os colegas de trabalho
fazem parte da nossa rede. Na questão recreacional, aqueles amigos e pessoas que convivem conosco no nosso lazer. E na esfera comercial, pessoas que você vê nas lojas, farmácias, supermercados, padaria, etc. Vejam que essa rede, portanto, ela é abrangente. Família, vizinhança, trabalho, relacionamentos do dia a dia, na recreação, ou seja, nós podemos praticar o testemunho do Evangelho usando essa prática do testemunho de rede. Você pode fazer isso pessoalmente, e é bom que façamos, mas pode fazer isso usando redes sociais. Alcança as pessoas também. Meus amados, há algumas tarefas para a gente fazer isso. Exercer o evangelismo de rede. Ore, convide, sirva, providencie recursos, compartilhe o evangelho. É possível, está ao nosso alcance. E meus amados, eu quero, partindo para concluir, um passo de ação prática. A palavra rede, e agora eu estou bem demais, no inglês é net, não é isso mesmo? Então, se eu usar as iniciais de net em inglês, para nós, tem alguns passos de ação prática. N de net, nunca deixemos de orar. Nunca deixemos de orar. Você vai aprender a gravar isso, esse net. Nunca deixemos de orar. Orar pelas pessoas a que você vai falar do Evangelho, orar por aqueles que estão distantes, que alguém alcance com o Evangelho, os seus círculos sociais, nunca deixemos de orar. De net, exercitemos nossa fé com sabedoria. O que é que isso quer dizer? É viver sabiamente entre aqueles que estão ligados à nossa rede. E por fim, transmita o Evangelho com graça e beleza. Compartilhemos o Evangelho de uma maneira natural, gentil e atraente. Gravar o net, nunca deixemos de orar, exercitemos nossa fé e transmitamos o Evangelho. Mas, como nós não somos ingleses, não é xenofobia não, tá? Como nós somos brasileiros e falamos português, então eu olhei para a palavra rede. E aí tem também, para a gente aprender, R de rede, redirecione suas prioridades. Onde é que estão suas prioridades, meu amado? Será que a sua prioridade é com o Evangelho de Cristo ou com outra coisa? Será que a sua prioridade nos domingos pela manhã é estar na EBD ou em outra coisa? A sua prioridade é com a sua igreja local e com o reino de Deus? Redirecione suas prioridades, é o R de rede. Exerça seus dons espirituais na igreja local, é aqui o espaço para que os dons sejam exercidos, é na igreja local. Disponha-se para o serviço na igreja local. É aqui que nós vamos exercer os dons e vamos servir uns aos outros. Mas disponha-se para isso. E de rede, exorte seu irmão com amor e em amor. Amém? Net, do inglês, nunca deixemos de orar. Exercitemos nossa fé com sabedoria. Transmitamos o Evangelho. Rede, redirecione suas prioridades. Exerça seus dons na igreja. Disponha-se para o serviço na igreja. E exorte seu irmão com amor e em amor. Meus amados, a nossa proposta ao longo desses domingos foi nos fazer refletir sobre ser igreja. Ser igreja.
E nós vimos ao longo desses 5 domingos alguns aspectos do ser igreja. Ame a sua igreja. Estão lembrados do PCC, ST? Ame a sua igreja, pertencendo. Ame a sua igreja, congregando. Ame a sua igreja, cuidando. Ame a sua igreja, servindo. Ame a sua igreja, testemunhando. Que Deus seja louvado em tudo isso. E que você vá refletindo sobre isso. E deixe-me dizer um segredo para os irmãos. Sabem, essas 5 mensagens, 4 já estão no grupo. A de hoje vai chegar amanhã, no máximo, no grupo da igreja. Escute de novo, assista de novo, compartilhe com outros. Até com não crentes, pode compartilhar? Pode. Pode ser que no meio da mensagem para a igreja, o evangelho entre na vida dele. Compartilhe isso, conviva com isso. Deus, o nosso Deus soberano, é quem há de dar o crescimento para a nossa igreja. Amém? Nós só temos que amar a igreja, pertencendo a ela, congregando nela, cuidando dela, servindo a ela e testemunhando do evangelho através dela. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, nós vamos orar nesse instante. Ó Deus, Deus bendito e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que fala aos nossos corações com tanta eficácia, com tanto zelo. Pai bendito, que a tua igreja seja despertada, que a Igreja Batista Memorial em Campina Grande seja despertada pelo teu Santo Espírito a amar uns aos outros, que amemos essa igreja, pertencendo a ela, congregando nela, cuidando dela, Senhor, servindo nela e testemunhando do Evangelho a partir dela. Que o teu nome seja exaltado, que a glória seja sempre tua, Senhor. Desperta cada um de nós para vivermos na dimensão do Evangelho de Jesus. Ainda que saibamos que seremos caluniados, perseguidos, injuriados, cancelados, mas nós estamos escritos no livro da vida e temos essa esperança viva e a herança do reino dos céus. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso e oramos a ti, Senhor. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e eterna graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a comunhão, as consolações, o discernimento do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.